Bom dia, mais uma vez, para você aí que me acompanha, beleza? Tudo bem? Bom, gente, a gente está fazendo vídeos aqui para falar da Bíblia, né? E dar pequenas reflexões, né? Estamos lendo versículo por versículo. Nós estamos lendo sobre o livro do Atos dos Apóstolos. O capítulo 2 é falado sobre o que aconteceu com os discípulos, o chamado Pentecostes. Nós tínhamos falado até o versículo 17, né? Então vamos lá? Então, Pedro, né, cheio do Espírito de Deus, que é chamado de Espírito Santo, né, guiado por ele, começa a falar para as pessoas que estavam ali observando os discípulos, né, ali no cenáculo, em frente àquele lugar, aquela casa ali. E Pedro fala, né, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos, ou seja, nossos filhos, as gerações do ser humano, e as vossas filhas, filhos e filhas, profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Beleza? 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Bom, muito legal, né? Bom, primeiro, nós já tínhamos falado, né, sobre quando se fala últimos dias, né? Então, a gente viu que, na verdade, últimos dias, né, não significa dizer que ele realmente, quando Pedro falou, eles estavam em últimos dias, né? Mas que dias pode ter uma concepção diferente, né? Quando fora do nosso mundo aqui, nosso mundo tridimensional 3D, né, o corpo, o tempo é diferente. Na verdade, o tempo ele é quase que não existente, é diferente. Então, quando ele fala últimos dias, pode, na verdade, representar milênios, né, para o ser humano, para a nossa percepção do tempo. Bom, e o que, na verdade, é falado aqui, o que Pedro estava falando para as pessoas que estavam ali, era, na verdade, do fim, né, do fim dos tempos, últimos dias. Tá? Último dia de quê? Bom, pode ser do ser humano, ou pode ser até mesmo do planeta Terra. Tá? E ele fala aqui que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Né? Como eu falei, nós, se acredite ou não, somos compostos, né, de corpo e de algo que não precisa da nossa existência. Existe a alma, que são os sentimentos que nos faz viver, né? E o espírito, que é algo que já existe antes de nós existirmos. Mas o espírito existe antes da nossa vida. Nós já existimos antes de nascer. Porém, nascemos, né? Ou seja, revestimos de um corpo, e neste corpo habita algo que não tem matéria, que é o espírito. Né? E esse espírito, ele pode ser influenciado de um outro espírito, que é o espírito do próprio Criador, que Deus fala aqui, que é o Espírito de Deus, o Espírito dele. Se assim ele fizer, né, ele vai, se o nosso espírito ele se encaixar com o Espírito de Deus, ele vai se mover de acordo com o Espírito de Deus. Então nós seremos a expressão do que Deus é. E ele fala que nos últimos dias, o que vai ocorrer? Os vossos filhos e filhas, ou seja, a geração dos homens, profetizarão. Né? Profetizar é saber do futuro, né? É ser evidência, não é isso? Os vossos jovens terão visões, né? Visões, né, do que vai acontecer. Os vossos velhos terão sonhos. Bom, para quem não acredita nisso, né, que vai haver o fim dos tempos, né, que vai ter o fim do mundo ou o fim do ser humano, não precisa acreditar na Bíblia para acreditar que isso vai acontecer, tá? Não sabemos quando, tá bom? Mas isso vai acontecer. Isso é natural mesmo do próprio universo, tá? Assim como as estrelas um dia elas vêm a desaparecer,
consequentemente também pode acontecer a mesma coisa com os planetas, tá? Então, se a gente examinar só o planeta Terra e o que o ser humano faz com ela, é óbvio que vai ter o fim, né? E, bom, e o ser humano está bem focado nisso. O ser humano está bem focado em destruir o mundo, né? É perceptível que está acontecendo muitos desastres chamados naturais. Mas eu não digo que são naturais. É o homem que provocou, ou é o homem que provoca, né? Terremotos, maremotos, tufões, furacões, vulcões em erupção, né? Clima mudando, derretimento das geleiras. Isso não é tão natural. Para a Terra, se ela pudesse viver como ela foi criada, ela com certeza não estaria desse jeito. E está tudo muito trocado, está muito brusco essas mudanças de clima. Então isso não é natural, isso foi o ser humano que criou. Então só por causa dessas coisas e a cada dia piorando, o ser humano pode entrar em extinção. Talvez ele possa ser capaz de destruir a Terra mesmo, ou não. Talvez ele só possa ser capaz de destruir a própria humanidade, né? O ser humano entrar em extinção, porque a Terra, o ser humano não vai mais conseguir viver na Terra, tá? Então não precisa acreditar na Bíblia para isso. Entre outras coisas que estão acontecendo, tá? Só para vocês terem ideia, cientistas eles estudam, né? Astrônomos, por exemplo. Então eles sabem que a gente está no planeta, no universo, e no universo existem vários astros, vários pedaços de astros, meteoros que estão aí andando pelo universo, e às vezes eles entram, né, em órbita, né, ficam em órbita. Então já foi descoberto um asteroide em 2021 que ele já passou pela Terra, passou perto, tá? E esse ano, o ano passado, passou de novo, mais perto ainda, tá? E ninguém viu, quando viu, ele estava muito perto. E disseram que ele deu um rasante pela Terra. E ele vai passar de novo, tá? E pode passar mais perto ainda. Então, só a própria natureza, o universo, já pode desencadear alguma coisa, como já aconteceu no passado, que foi chamado de dilúvio, ou aconteceu mais no passado ainda, né, que os cientistas chamam de a destruição, né, dos dinossauros, que digam que foram por meteoros. Então, sem acreditar em Bíblia, sem nada, sem acreditar em céu, em reino celestial, é natural que isso possa acontecer. Mas cedo ou mais tarde, vai ter destruição no mundo. Ou porque o homem vai conseguir fazer isso, através do que está acontecendo hoje entre as nações, ou o que ele faz com a natureza, que a natureza ela fica toda mexida, né, e com isso sofre consequências, né? Ou até mesmo realmente o homem intencionalmente está mudando o clima da Terra, tá? E depois ele pode fazer de uma outra hora. Mas o certo é que o Espírito de Deus ele é atemporal, né? Diz que Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares, ele sabe tudo. Então, para ele, fora da Terra, do nosso corpo, não existe o tempo. Então, para ele, presente e futuro é tudo visível. E se esse Espírito ele poder, né, habitar na pessoa, as pessoas também terão essa capacidade. Então, o que Pedro falou foi isso, né, que nos últimos dias acontecerão, né, profecias e as pessoas irão ver. Os jovens terão visões do que vão acontecer. E se vocês pesquisarem na internet, uma coisa e outra aparece. Uma pode ser verdade, pode ser mentira, mas existe, né? E também, como dizem 18, também no meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Seja pelo ser humano, seja pelo universo, né, pelas coisas que acontecem mesmo, os astros, pelo parece a gente está nesses dias. Então, leia a Bíblia, examine, tá? Veja o que está acontecendo. E você verá que as profecias estão acontecendo nesse exato momento. Valeu, um abraço.